No vídeo de hoje eu quero falar como será o colapso do estado de bem-estar social. Com isso, eu vou trazer então alguns dados, alguns gráficos aqui para vocês, vou discutir o assunto e vou trazer aqui uma análise feita com uma IA, o ChatGPT, então falando sobre o assunto. Se você curte o conteúdo do canal, já deixa seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Bom, então, vamos começar aqui. Basicamente, o estado de bem-estar social é algo insustentável e cada vez mais as pessoas estão percebendo isso. Então, vamos ver o que o ChatGPT coloca aqui. O colapso do estado de bem-estar social não é algo repentino, como uma explosão. É uma implosão lenta, silenciosa e inevitável nos moldes em que ele foi estruturado. Abaixo está uma explicação clara e cronológica de como isso pode ocorrer. Bom, e o primeiro ponto que o ChatGPT coloca aqui, que eu vou trazer alguns dados e alguns gráficos bem interessantes aqui para vocês, é a questão da pressão demográfica crescente. Então, basicamente, em suma, a população está envelhecendo, a base de contribuintes, então, está diminuindo, enquanto o número de pessoas aposentadas aumenta. A gente tem uma maior expectativa de vida, mais remédios, tecnologias, procedimentos cirúrgicos. Então, temos, por um lado, uma diminuição da base da pirâmide de pessoas jovens e um aumento do topo da pirâmide, e isso é insustentável. Essa pirâmide não para de pé. Em países, então, como o Brasil, França, Alemanha e Japão, a pirâmide populacional já está invertida, que é exatamente aí um dos principais temas do vídeo de hoje. Qual que é o resultado disso? Então, não há jovens suficientes para sustentar os velhos. E aqui eu quero mostrar alguns gráficos para vocês. Então, tem um site muito interessante aqui que mostra vários dados sobre a população e crescimento populacional, natalidade e por aí vai. E a gente já tem em vários países, inclusive aqui no Brasil, uma taxa de natalidade abaixo de 2 filhos por casal. O que significa isso? Significa que além de não conseguirmos repor a quantidade de pessoas, porque temos aí uma taxa de mortalidade infantil e por aí vai, então teria que ser acima de, próximo ali de 2,1 para manter a população, então tendo abaixo disso, a população eventualmente vai passar a diminuir. E se a gente ver aqui nesse gráfico a estimativa da população, estima-se que vai chegar aí um pico em 2080 e oitenta e depois vai se manter estável ali em 10 bilhões de pessoas e depois diminuindo. E já é possível ver que a pirâmide populacional global hoje em dia já não é exatamente uma pirâmide. E é importante lembrar que tem países aí, tem continentes, melhor dizendo, puxando essa média para cima. Então, a gente já teve um crescimento populacional muito significativo na Ásia, ainda estamos tendo, então aqui estamos em 2025, nesse gráfico aqui temos uma projeção, e segundo a projeção aqui desse gráfico, então teremos uma continuidade no crescimento populacional na África e uma estagnação na Ásia. Então, hoje em dia temos Índia e China aí como países com uma população muito grande, mas pelo menos segundo essa tendência aqui, temos então a Ásia crescendo ainda, a África crescendo ainda em termos de população, e a Ásia estagnando daqui a pouco, próximo de 2050, mas a África continuando a crescer. E daí, América Latina, América do Norte, Oceania e Europa se mantendo estável e até caindo aí, eventualmente, a população. Então, a situação da natalidade, principalmente na Europa, é muito ruim. Olhem aqui esse gráfico da pirâmide populacional na França, por exemplo. Então, não é uma pirâmide, é basicamente uma coluna aqui. Existem mais pessoas, por exemplo, de 50 a 59 anos de idade do que de 5 a 9 anos de idade. Então, é realmente uma situação cada vez mais insustentável. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem também algo parecido com uma coluna, e aqui no Brasil, também. Então, por exemplo, existem mais pessoas entre 40 e 44 anos do que entre 5 e 9 anos. O que mostra aí que quando essas pessoas que estão com 40, 44 anos começarem a se aposentar, isso se tornará insustentável. Hoje em dia, a maior parte dessas pessoas ainda estão trabalhando, mas quando elas tentarem, então, se aposentar, abrir mão do seu trabalho e pensar em uma aposentadoria, provavelmente o dinheiro que elas vão receber vai ser muito baixo, inviável para ter um padrão de vida decente, o que é muito triste, muito perigoso aí para as pessoas que não estão percebendo aí essa tendência e esse risco. Então, a população estimada no Brasil em torno de 212 milhões de pessoas, de acordo com essas estatísticas aqui. E se a gente observar aqui no gráfico de tendência,
a gente vê que ainda a população está crescendo, cada vez de forma mais lenta, vai chegar aqui em um pico em 2040, próximo disso, e depois começa até a baixar, para vocês verem o quão insustentável é isso. Então, os pais de pet aí, né? O seu pet não vai cuidar de você na aposentadoria, os pais de bebê reborn, o bebê reborn não vai cuidar de você na economia, desculpe o spoiler aí. E se você não tem uma família numerosa ou uma boa quantidade de dinheiro para garantir a sua aposentadoria, o futuro pode ser muito preocupante para você. Então é bom que a gente saiba disso o quanto antes para tentar nos preparar. E historicamente, uma das formas aí de ter uma aposentadoria confortável é ter uma família grande. Então, vários filhos aí que poderiam trabalhar e cuidar de você na sua velhice. Esse fenômeno aí de confiar no Estado, confiar em políticos e burocratas, pensando que eles vão cuidar de você quando você se aposentar, pode ser uma armadilha muito grande. Então, aqui, quando a gente pega o gráfico do mundo, se parece um pouquinho mais ainda como uma pirâmide, porque a gente tem a questão enfim, da Ásia, da África, países aí que ainda estão crescendo, puxando para cima essa tendência, mas provavelmente teremos um problema aí de colapso de natalidade no mundo inteiro. E se a gente olha aqui, então, esse gráfico é muito interessante, mostra o crescimento populacional anual no mundo. Então, a gente já tem um crescimento abaixo de 1% no Brasil, é, ainda menor nos Estados Unidos, e em vários outros países. No Japão, aqui a gente tem um crescimento negativo de menos 0,14%. Em vários países da Europa também, na Ucrânia, na Romênia, na Espanha, na Itália, enfim, na Grécia, em vários países, na Lituânia, em vários países, na Polônia aqui, a gente tem um crescimento negativo, ou seja, a população está decrescendo, e isso é bastante preocupante, porque as pessoas aí, quando elas começarem a querer se aposentar, as pessoas que hoje estão trabalhando ainda, a conta basicamente não vai fechar, né? O sistema que a gente tem hoje aqui no Brasil de previdência é um sistema de pirâmide, então não vai dar certo. Aqui na África a situação é diferente. Ainda, claro, existem vários problemas econômicos aqui, mas a questão da natalidade aparentemente ainda não é um problema aqui na África, certo? Bom, esse seria o primeiro ponto. Então, essa pressão demográfica é crescente e várias pessoas já falaram sobre isso, é um tema cada vez mais recorrente. Então, ponto número 2 aqui do colapso do estado de bem-estar social é basicamente a inviabilidade financeira dos sistemas públicos. Então, basicamente, a gente tem que a previdência é um esquema, aqui eles colocam de repartição, né, o ChatGPT, ou seja, o dinheiro novo paga o benefício do velho que está se aposentando, pessoa mais velha que está se aposentando. Basicamente, quem está entrando paga quem está saindo. Só que no momento que a gente tem mais pessoas saindo do que entrando, a conta não fecha. É exatamente como um sistema de pirâmide, realmente. Então, os gastos com saúde pública e assistência social explodem com o envelhecimento. É muito mais difícil, muito mais caro manter, em termos de gasto de saúde, pessoas mais velhas. E hoje em dia a gente tem uma população cada vez mais velha. Déficits acumulam, a gente já tem a dívida dos Estados Unidos passando de 36 trilhões de dólares, o que é totalmente insustentável. E, inclusive, a gente teve recentemente o rebaixamento da dívida dos Estados Unidos, do rating, né, da dívida dos Estados Unidos, do rating de crédito. E o que mostra é que cada vez mais pessoas estão percebendo que essa conta não será paga e esse esquema vai falir. É um esquema que, na verdade, não tem futuro. O resultado aqui desse segundo ponto é o Estado precisar emitir cada vez mais dívida ou imprimir moeda. Emitindo dívida, então a gente tem uma dívida crescente e cada vez mais pessoas percebem que ela não vai ser paga, não à toa as taxas de longo prazo estão subindo, porque as pessoas percebem, pô, eu vou emprestar dinheiro para o Estado para daqui a décadas, esse dinheiro talvez não vai valer mais nada, ou o Estado vai dar um calote, então essa incerteza e essa desconfiança vem crescendo. E imprimir moeda, então, é a definição de inflação. Inflação, por definição, é a definição clássica de inflação é expansão na base monetária. Então, se a gente tem expansão na base monetária, a gente tem uma inflação por definição, no sentido de que cada unidade paga, vale menos, certo?
ceteris paribus aqui. E claro que o que a gente tem hoje, né, com esses índices de inflação, na verdade, eles medem a variação de preço de produtos e serviços, enfim, mas isso não é inflação de fato, porque, por exemplo, a produtividade pode reduzir o preço de tudo, e deveria acontecer isso conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, era para tudo ficar mais barato. Isso não acontece porque políticos e burocratas imprimem dinheiro, aumentam a base monetária, viabilizam o aumento da base monetária e se beneficiam através do efeito Cantillon. Bom, ponto número 3 aqui, então, já falando sobre inflação. Inflação como forma oculta de expropriação. Para continuar pagando os benefícios, o governo infla a base monetária. Os pagamentos continuam em número, ou seja, nominalmente, mas perdem poder de compra. Isso afeta principalmente os mais pobres e os próprios aposentados. Por quê? Porque as pessoas mais pobres aí que têm menos acesso a investimentos, a formas de proteger o seu dinheiro, são as que mais perdem aí com inflação. Porque a pessoa que tem dinheiro pode tirar sua empresa, seus investimentos do país, mas a pessoa aí que não tem tanto acesso à educação financeira acaba perdendo aí seu poder de compra de forma brutal aí, com basicamente a corrosão do poder de compra da moeda. O resultado aqui é queda real da renda, mesmo com aumento nominal da renda. Então, basicamente, não necessariamente o Estado precisa pagar pensões, desde que essas pensões sejam cada vez menores. Então, isso aconteceu em países com a economia colapsando, como na Venezuela, por exemplo. Os salários continuaram a serem pagos, mas cada vez dá para comprar menos, né? Então eles recebem, sei lá, $3 por mês, o que mal dá para sobreviver lá na Venezuela. A situação é caótica e foi basicamente um colapso lento, com uma expropriação lenta aí do poder de compra da população. Ponto número 4, declínio dos serviços públicos. Então, por exemplo, a educação pública entra em colapso qualitativo. Não é preciso entrar em detalhes aqui. Se você vive no Brasil, antigamente as escolas públicas e universidades públicas eram muito boas. Hoje em dia é difícil ter uma escola pública de excelente qualidade, com exceção talvez das escolas militares, que ainda tem uma qualidade pelo menos técnica ainda boa, certo? Para a média nacional, pelo menos. E as universidades também já foram muito boas e hoje em dia estão cada vez mais decadentes. A saúde pública, então, sofre sucateamento. A segurança vira estatística. A gente tem um índice de criminalidade absurdo, principalmente aqui no Brasil. Então, o resultado é que a classe média começa a fugir para o setor privado e buscando aí salários maiores. O salário público aí, os serviços públicos, eles acabam sendo corrigidos com uma velocidade cada vez menor e na prática aí o salário real vem reduzindo, embora o salário nominalmente aí possa não reduzir. Então, por exemplo, você tem aí um aumento no seu salário de 5, 10%, mas a inflação real foi de 15, 20%, certo? Então, você na prática perdeu o poder de compra. Ponto número 5, quebra da confiança na promessa estatal. Então, jovens percebem que não vão se aposentar e quem contribui, então, sente que está bancando um sistema falido. Cada vez mais pessoas estão percebendo isso. E a cultura de dependência enfraquece e dá lugar, então, à cultura de sobrevivência. O resultado aqui, então, segundo a análise do ChatGPT, é o colapso moral do pacto social. Basicamente, as pessoas já estão percebendo aí que caíram num golpe, que elas não vão conseguir se aposentar, pelo menos não se elas são jovens, ou se elas se aposentarem, como eu falei, vão ganhar em um salário que vai ser insuficiente para uma boa qualidade de vida. Ponto número 6, então, deslegitimação política. O Estado perde legitimidade, não entrega serviços, mas mantém impostos cada vez mais elevados, que é basicamente o que a gente já está vendo cada vez mais aqui no Brasil. Então a polarização aumenta, porque a insatisfação aí vai crescendo, e a confiança nas instituições evapora. Resultado, surgem reformas profundas, né? Ou surgem reformas profundas, ou o sistema vai implodindo aí de forma gradual. O que vem depois, então? Quem depender exclusivamente do Estado ficará vulnerável.
Quem construiu com resiliência um patrimônio e uma soberania financeira terá mais liberdade e terá a possibilidade aí de morar talvez em outros países, de ter várias fontes de renda e conseguir se sustentar. Também ter uma família grande pode ser uma alternativa que, na verdade, foi a alternativa clássica aí ao longo da história, quando as pessoas tinham muito menos tecnologia, muito menos abundância, tinham uma família numerosa que poderia cuidar dos seus pais, dos seus avós, quando eles estivessem mais velhos. A resposta ao colapso do bem-estar, então, não é mais estatismo. Na verdade, o estatismo aí, o pensamento de que o Estado, políticos e burocratas vão resolver todos os nossos problemas foi o que nos trouxe até aqui. E a resposta para isso, a solução, então, é a liberdade individual, é a descentralização e é a responsabilidade pessoal, que foi o que sempre aconteceu ao longo da história. Na verdade, esse período aí de moedas fiduciárias, de estado de bem-estar social, de acreditar que políticos e burocratas vão cuidar da nossa vida, é algo que funciona durante um tempo, com muita abundância, com certo crescimento populacional, com certo crescimento tecnológico, mas quando a coisa começa a ficar começa a se inverter, certo, em termos de crescimento populacional, em termos aí de desenvolvimento econômico, a gente vê cada vez mais a necessidade de voltar para a realidade. E pode ser que isso aconteça, então é bom que você esteja preparado para não ser pego de surpresa. Porque Para quem for pego de surpresa, isso provavelmente aqui. surpresa, será bem difícil de lidar. Bom, então esse foi o Resumo do resumo vídeo de foi hoje. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o falar. colapso do bem-estar, colapso do estado de bem-estar social. Se vocês gostaram do vídeo, então, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou Fechando por aqui, um grande abraço. abraço, até o próximo vídeo. Ainda Hoje ou amanhã, hoje estou vamos fazendo ter um mais de um vídeo por dia, ou pelo menos um vídeo por dia aqui no canal. Um grande abraço e até mais.